Hugo Chávez é ditador? Hugo Chávez é Hitler? Essas e outras colocações da mídia burguesa respondidas pelo jornalista Mário Augusto Jacobskind. Mário Jacobskind, pergunto a você, o Chávez realmente é um ditador? Segundo a imprensa brasileira, que é monocórdica, né, não dá vez ao não faz o contraponto, o Chávez é um ditador. Agora, ele é um ditador que já se submeteu a 9 eleições, inclusive agora recentemente, perdeu no Photoshop, mas perdeu, um termo do Jockey Club, né? Perdeu a eleição por poucos, uma diferença muito pequena, perdeu. Reconheceu o resultado, claro, ele sempre disse isso, que reconheceria qualquer tipo de resultado, e disse que está refletindo sobre o significado dessa derrota. Então essa é a questão. A imprensa brasileira diz que ele é ditador, mas ele não, na verdade, que ditador estranho esse. Existem até comparações que estão sendo feitas com Hitler, né? A ascensão do Hitler, nazismo. Mas você sabe por quê? Faz sentido isso? Você sabe por que eles utilizaram Hitler? Que dizer, utilizar a terminologia comunista está queimado, queimaram o filme do anticomunismo. Então ele pode dizer que o Chávez é comunista, ele não vai colar. Então é preciso remover lá do lixo da história algum outro personagem como... Mas o Boris Casoy não teria... o personagem hediondo como Adolf Hitler. Agora, mas o Boris Casoy não teria nenhum pudor em compará-lo a comunista, né? Não, mas sabe o que é? Que os caras chegaram à conclusão que o termo comunista, falar, fulano é comunista, hoje não tem significado, não é... O máximo pode dizer, tá alguma rejeição, mas não cola mais. É diferente dos anos 70, que você dizer que o fulano era comunista, primeiro o cara ia preso, torturado, talvez até assassinado. Mas hoje, depois da queda do muro de Berlim, uma nova etapa que está o mundo... Mas podemos dizer então que a ascensão do chavismo na Venezuela, existe um paralelo com a ascensão do nacionalsocialismo na Alemanha? Eu até ia usar, mas eu não vou usar por uma questão que eu sou um cara muito educado. Porque que tem a ver uma coisa com a outra. Em termos históricos, quem fala isso é de um analfabetismo histórico grande, porque a ascensão de Hitler é uma coisa. O Hugo Chávez, o fenômeno Hugo Chávez é outra coisa, completamente diferente. Primeiro, queria saber o seguinte, acho até perda de tempo falar nisso, mas já que você se insiste nesse ponto, estou te esculhambando, né? Insiste nesse ponto, como nós estamos respondendo a mídia conservadora, o Hitler não permitia a oposição. A oposição era dizimada, era assassinada, enfim. Qual foi o jornalista venezuelano que foi preso? Qual foi o oposicionista venezuelano que foi torturado ou assassinado? É um absurdo histórico falar uma coisa dessa. E por falar em repressão... Analfabetismo histórico. E por falar em repressão, o que você acha dessa unanimidade da imprensa brasileira que ataca o Chávez dia e noite? É perfeitamente explicável dentro dos conceitos e valores conservadores. Eles estão raivosos, estão preocupados com a possibilidade de que o Hugo Chávez, que a Revolução Bolivariana, dê certo, que possa servir de exemplo para países como o Brasil, para vários outros países da América Latina que enfrentam problemas muito parecidos com o que enfrenta o povo venezuelano. É preciso, a América Latina entrou numa outra etapa, é preciso acabar com a exclusão social. E o governo Chávez, em 9 anos, partiu para isso. Antigamente, as divisas do petróleo da Venezuela, quando a Venezuela estava sob dominação de 2 partidos cartoriais, Ação Democrática, Social-Democrata, e o COPEI, Social-Cristão, as divisas do petróleo iam para bolso de poucos. Pouca gente ficava com esse dinheiro. Essa burguesia que hoje que protesta, que tenta dar golpes contra a Revolução Bolivariana, é uma burguesia que ainda passa algum fins de semana em Miami, fazia compras em supermercados
e tinha muita facilidade porque tinha muito dinheiro no bolso deles. Hoje... E como é que fica, Mário, agora a Venezuela depois do não? A Venezuela é uma democracia participativa. Eles estão refletindo o porquê que o Chávez deixou de contar com a proposta lá do referendo, deixou de contar com 3 milhões de votos, que em dezembro de 2006, quando a eleição presidencial, a votação do Chávez teve 3 milhões de votos a mais do que agora, né, nessa derrota pelo Photoshop do referendo. Então, precisa analisar o que aconteceu. Os próprios nas hostes chavistas, houve deficiências, eles não avançaram, não souberam transmitir, talvez, a importância da reforma constitucional. E também o seguinte, nem todo mundo fazer uma revolução entendendo a revolução na verdadeira acepção da palavra, que é transformações sociais, entendeu? Inclusão, enfim, é um caminho árduo. Nem todo mundo, num primeiro momento, admite as mudanças. Você pode ser anti-imperialista e nacionalista e não ser socialista. Então, nesse sentido, a Venezuela vai avançar, o projeto continua, certo? E vamos ver, vai enfrentar pressões externas, como enfrentado, inclusive, e o Washington Post acabou de revelar, e o Página 12 divulgou, a imprensa brasileira não deu uma linha, que os estudantes venezuelanos receberam 213 mil dólares desde 2003 para fazerem o que fazem, ou seja, tentar desestabilizar o governo democrático da Venezuela.